Olá, alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar da correção dos exercícios do PET da semana 6. Bom, para isso, eu gostaria de compartilhar minha tela, mas antes eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Rafael, sou estudante do curso de Física da UFMG e também sou membro do PIBID, que é o programa de extensão lá da UFMG. Bom, para a gente começar a fazer os exercícios, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha tela. Bom, então tá aqui a logo do PIBID, a logo da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que inclusive, gente, é um excelente lugar para poder se estudar, viu? Aqui estão as habilidades da semana 6 e vamos aos exercícios. O primeiro exercício está falando o seguinte: determine a direção, o sentido da força resultante. Bom, essas duas mulheres, elas correspondem a um único corpo. Elas estão juntas, beleza? Então, elas estão formando um único corpo. Eu vou convencionar o seguinte: o vetor para a direita fica positivo e o vetor para a esquerda vai ficar negativo. E eu vou calcular a minha força resultante. Se a minha força resultante der positivo, quer dizer que a minha força resultante está para a direita. Se minha força resultante for negativo, vai estar para a esquerda. E como é que eu vou calcular a força resultante? Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, eu vou pegar aqui 15, que está para a esquerda, então pego menos 15. 17, que está para a esquerda também, então menos 17. 23, que está para a direita, então vai ficar mais 23. 15, que está para a direita, então coloco mais 15. 20, que está para a direita, coloco mais 20. 30, que está para a esquerda, então coloco menos 30. Fazendo essa continha aí, nós temos menos 15, menos 17, mais 23, mais 15, mais 20, menos 30. Isso vai dar um total de menos 4 newtons. Significa dizer, então, que a força resultante, deixa eu desenhar ela aqui de uma outra cor, desenhar ela de roxo, a força resultante ela está para a esquerda e a força resultante ela vale 4 newtons. Continuando aí. Suponha que um corpo de massa de 10 quilos se deslocando sobre uma superfície horizontal, em que atuam duas forças de massa de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 80 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto se movimenta. Bom, gente, primeira coisa é o seguinte: então tem um corpo, beleza? Ele tem uma massa de 10 quilos e atuam nele duas forças, né, em sentidos opostos. Uma de 80 e outra de 20. E aí ele quer saber qual que é a aceleração. Bom, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração tem que ser igual a força resultante dividido pela massa. Quanto é a força resultante? Podemos calcular aqui. Força resultante tem que ser 80 para a direita menos 20 para a esquerda. Então, força resultante vai ser 60 newtons. Aí eu venho aqui e substituo. A aceleração vai ser 60 dividido pela massa, que é 10. Então, a aceleração vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração em que esse objeto se movimenta é de 6 newtons. Número 3. Num cabo de guerra, um garoto e duas garotas, ou seja, um garoto e duas garotas estão desse lado aqui, né? Elas puxam a corda para a direita. Ah, não. Então estão aqui, ó. Elas puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é de 70, 40 e 30 newtons. Do outro lado, 3 puxam a corda para a esquerda, com força de 80 newtons, 60 newtons e 45 newtons. Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Bom, gente, a ideia é o seguinte: eles estão puxando a corda. Então, vamos imaginar que tem um pontinho aqui e esse pontinho está sendo puxado.
Então, vou desenhar aqui um pontinho maior para poder representar essas forças, beleza? Para a esquerda estão puxando um garoto e duas garotas. Com quais forças? F1 igual a 70 newtons. F2 igual a 40 newtons. E F3 igual a 70 newtons. Opa! Igual a 30 newtons. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Igual a 30 newtons. Note que as setinhas eu coloquei uma menor do que a outra, porque já que o módulo é menor, então a setinha tem que ser menor. Beleza? Para a esquerda, outro conjunto de pessoas vai puxar com uma força de, vou chamar de F4, igual a 80 newtons. F5 igual a 60 newtons. E F6 igual a 45 newtons. Quem que vai ganhar? Primeira coisa, a gente tem que ver qual que é o valor da força resultante. Então, eu tenho uma força resultante para a direita e eu tenho uma força resultante para a esquerda. Então, força resultante da esquerda e força resultante da direita. Vou calcular a força resultante da direita primeiro, que tem que ser igual a 70 mais 40 mais 30. Por que mais? Porque eu estou somando tudo, porque eles estão no mesmo sentido. Então, força resultante da direita vai ser 70 mais 40, vai dar 110, 110 mais 30, 110 mais 30, 140 newtons. 140 newtons para a direita. E a força resultante da esquerda? Força resultante da esquerda vai ser 80 mais 60 mais 45. Então, força resultante da esquerda vai ser 80 mais 60, vai dar 140. 140. 8 mais 6, 14. Mais 4, 18. 185 newtons. Bom, então veja bem. 185, beleza. E aí é o seguinte. Agora eu vou calcular a força resultante geral. A força resultante geral tem que ser, no caso, o maior menos o menor. Ou seja, 185, que está para a direita, menos 140. Então, força resultante vai ficar 45 newtons para a direita. Então, coloco que força resultante vai ser de força resultante é igual a 45 newtons e apontado para a esquerda. Tinha falado direita para a esquerda. Número 4. Considere que um bloco de massa 40 kg é abandonado do repouso sobre um plano inclinado, representado na figura abaixo. Desenhe na imagem abaixo as forças que atuam no corpo quando se encontra em equilíbrio. Então, quando ele se encontra em equilíbrio, quer dizer que ele ou está em repouso ou que ele está em movimento. Vamos imaginar que ele está... quando ele se encontra em equilíbrio, só que ele está em repouso, beleza? Então, vamos imaginar aqui uma situação em que ele está em repouso. Aqui é 45 graus. Então, vou desenhar o meu bloco aqui. Nesse bloco, atuam quais forças? Atua a força peso, atua a força normal. E aí é o seguinte, essa força peso, ela possui uma componente em x, então tem aqui o px, e eu tenho aqui a componente py. E aí, veja bem, a componente py, ela serve para comprimir a superfície. E aí, como reação, a superfície empurra o objeto no sentido contrário. A px é responsável por tentar puxar esse bloco. Mas esse bloco, ele não vai. Por quê? Porque ele está em repouso, né? Se essa força vencesse, ele não estaria em repouso. Quer dizer que tem alguma força segurando ele. E qual que é essa força? É o que a gente chama de força de atrito, que eu vou representar por FA minúsculo. Beleza? E aí, quando ele está em movimento, a situação vai ser a mesma. Só que aqui no repouso, a gente chama de força de atrito estático, porque o objeto está parado. Quando ele estiver em equilíbrio, em movimento acelerado, descendo no plano, o que acontece? Opa, passei aqui sem querer.
Então, agora, isso aqui é a letra A. Na letra B, nós vamos fazer o mesmo desenho. Então, tem aqui, né, o plano inclinado, 45 graus. Ah, vale lembrar que aqui, ó, equivale a 45 graus. Tem aqui o objeto. Então, esse objeto, ele possui um peso P. Ele possui uma normal. E aí, esse peso, ele possui uma componente Px e uma componente Py. E aqui está o ângulo de 45 graus. Desenhado lá de fora aqui, 45 graus. Bom, notem que a força Px ela está vencendo. Vencendo quem? A força de atrito que está pequenininha. Então aqui eu coloco uma força de atrito dinâmico, força de atrito cinético, porque ele está em movimento. Ok? E aí eu coloquei o Px maior do que a força de atrito, porque como ele está movimentando acelerado, ele está descendo aceleradamente, né? Descendo plano, quer dizer que a força Px ela é maior do que a força de atrito. E, portanto, ele tem uma força resultante diferente de zero. Por fim, a número 5. Considere que as forças que atuam no corpo podem ser definidas em função das componentes x e y. Determine a aceleração adquirida por uma pessoa de massa de 50 kg ao descer por uma montanha esquiando na neve. Considere a descida como um plano inclinado liso. Liso quer dizer sem atrito e livre de atritos, que apresenta ângulo de 30 graus em relação à horizontal, e sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou desenhar aqui a situação. Aqui, o ângulo com a horizontal vale 30 graus. Eu tenho aqui a pessoa. Ela está descendo. E aí, essa pessoa, ela possui um peso. Tem aqui o peso. E aí, eu vou decompor esse peso em Px e em Py. Então, tem aqui o Px. E eu tenho aqui o Py. E o ângulo está aqui, 30 graus. Bom, como reação a essa força de compressão Py, tem a normal, beleza? E aí essa pessoa ela desce acelerando nesse sentido. Quer dizer que existe uma força resultante nesse sentido. E quem que é responsável por essa força resultante? É o Px, beleza? E aí ele quer saber qual que é a aceleração, né? Considere o plano inclinado. Determine a aceleração. Então vamos calcular essa aceleração. Primeira coisa, tem que descobrir quanto que é esse Px. Nós vimos que Px, deixa eu fazer de outra cor. Nós vimos que o Px, ele vai ser igual ao peso vezes o seno do ângulo. No caso aqui, o peso ele é igual a massa vezes gravidade. Então, vai ser massa vezes a gravidade vezes o seno de qual ângulo? De 30. Bom, vou colocar uma tabelinha aqui, ó, com alguns ângulos notáveis. 30, 45 e 60. Vou colocar aqui seno e cosseno. Bom, ficou pequenininha minha tabela, mas dá para escrever. Vou escrever aqui de outra cor. Deixa eu só completar aqui a tabelinha. Bom, e aí, o seno de 30 vale meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Bom, agora é só começar a substituir aqui. Tem, então, que o meu Px vai ser igual a massa, que vale 55 quilos, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30, que vale meio. Então, eu tenho que Px vai ser 55 vezes 10 vezes meio. Isso aqui vai dar 275 newtons. E o Px é a nossa força resultante. Então, força resultante é o Px, que vale 275 newtons. Só que, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração vai ser força resultante dividido pela massa, ou seja, a força resultante é 275.
A massa vale 55. Então, 275 dividido por 55, nós vamos achar uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa pessoa ela vai descer na neve com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, temos aqui o PET. Agradeço a participação, peço que compartilhem os vídeos, que assistam, que pesquisam novas fontes e qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo, até o próximo PET. Valeu!